Advertência contra Tiro. Plantei navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída, e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre veio a você essa mensagem. Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhe-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou: não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, nem criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem, vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta a cidade jubilosa que existe desde tempos muito antigos, cujos pés a levaram a conquistar terras distantes? Quem planejou isso contra Tiro? Contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? Iarro dos exércitos o planejou, para abater todo orgulho e vaidade, e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a sua terra como se cultivam as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois vocês não têm mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer seus reinos. Acerca da Fenícia ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas, e disse: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre, nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios, esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto. Ergueram torres de vigia, despojaram suas cidadelas e fizeram dela uma ruína. Planteiem vocês, navios de Tarsis, destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida. Por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas no fim de 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque a harpa, cante muitas canções para se lembrarem de você. No fim de 70 anos, Iarro se abaterá. Iarro se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e sua renda não serão separados para Iarro. Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença de Iarro, para que tenham bastante comida e roupas finas. Profecia contra Tiro. Isaías 23. No 11º ano, no 1º dia do mês, veio a mim esta palavra de Iarro: filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém: o portal das nações está quebrado, e as suas portas se me abriram. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano, Iarro: estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como um mar, e quando eleva as suas ondas, elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei, palavra do soberano Iarro. Ela se tornará despojo para as nações. E em seus territórios, no continente, será feita
grande destruição pela espada, e saberão que eu sou Iarro. Pois assim diz o soberano, Iarro: contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei dos reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudos contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros, e com armas de ferro demolirá suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros, quando ele entrar por suas portas com a facilidade com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos de seus cavalos pisarão todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada e a sua resistência, e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão sua riqueza e saquearão seus suprimentos. Derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas e lançarão ao mar as suas pedras, o seu amadeiramento e todo o entulho. Porfiam seus cânticos barulhentos e não se ouvirá mais a música de suas harpas. Farei de você uma rocha nua, e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, Iarro, falei a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano Iarro a Tiro: acaso as regiões litorâneas não tremerão ao som de sua queda? Quando o ferido gemer e a matança acontecer em seu meio? Então todos os príncipes do litoral descerão do trono e porão de lado seus mantos e tirarão suas roupas bordadas. Vestidos de pavor, vão assentar-se no chão, tremendo sem parar, apavorados por sua causa. Depois entoarão um lamento acerca de você e dirão: como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar. Você era um poder nos mares, você e os seus cidadãos. Você impunha pavor a todos os que ali vivem. Agora, as regiões litorâneas tremem no dia de sua queda. As ilhas do mar estão apavoradas diante de sua ruína. Assim diz o soberano, o Senhor: quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabitáveis, e quando eu a cobrir com as vastas águas do abismo, então farei você descer com os que descem a cova, para fazer companhia aos antigos. Eu a farei habitar embaixo da terra, como em ruínas antigas, com aqueles que descem a cova, e você não voltará e não retomará o seu lugar na terra dos viventes. Levarei você a um fim terrível, e você já não existirá. Será procurada e jamais será achada. Palavra do soberano, Iarro. Profecia contra Tiro, Ezequiel 26. O rapto de seres humanos é real na Terra. Ele está sendo feito por forças alienígenas que desejam controlar o nosso mundo. Há milhares de mundos no cosmos sendo ameaçados por explosões de estrelas e colisões entre galáxias. Neste panorama cósmico, a Terra é um mundo especial, um paraíso. Por isso despertou a cobiça de vários povos aliens que estão raptando seres humanos para criar uma raça híbrida entre nosso DNA e o DNA deles. O mistério do Triângulo das Bermudas nos leva a Lúcifer e a queda dos filhos de Vênus sobre a Terra. O mistério é profundo e terá um desfecho sangrento quando a besta do mar controlar o planeta. A besta do mar é a mesma besta do abismo. Os almarães
sairão da sua cidade submarina no Triângulo das Bermudas e ajudarão Maitreya a comandar o mundo. Tudo o que escrevo nesta obra está na Bíblia de forma codificada. Leia a obra e siga as pistas, que tu encontrarás um mistério profundo e assustador. A história dos Almarães ainda não foi concluída. Em breve, o mundo verá eles fisicamente, quando o governo global da besta se manifestar. Olá, queridos, olá, amados. Estamos de volta com a continuação dessa série de vídeos para vocês sobre as 7 cabeças e os 10 chifres da besta do Apocalipse. E no capítulo de hoje, nós vamos estar começando a falar um pouco sobre a terceira cabeça da besta, os Almarães. No vídeo passado, nós fizemos uma pequena introdução para podermos entrar neste assunto sobre o Triângulo das Bermudas e os seus mistérios. Mistérios esse que desde o descobrimento do Brasil tem sido motivo de muitas teorias de conspiração e especulações sobre o assunto. Nós demos uma breve pincelada sobre todo o mistério que cerca aquela região, sobre os desaparecimentos de embarcações, aviões e pessoas naquela região. Enfim, sobre todo o mistério que cerca aquela região, e também porque muito esforço tem sido feito de uns tempos para cá para abafar tudo o que aquela região representa, tudo o que aconteceu e principalmente o porquê que hoje os incidentes de desaparecimentos diminuíram. E você vai saber de tudo isso no vídeo de hoje. Falar sobre os Almarães vai ser um assunto bem extenso, né? Para que eu possa ser bastante sucinta, clara e mostrar evidências, mostrar informações e mostrar toda a história que está relacionada com esses seres. Só o capítulo dos Almarães vai levar aí, talvez, amado, uns 3 vídeos. Eu vou tentar aí ver se eu consigo fazer uns 3 vídeos apenas para falar dos Almarães, porque tem bastante informação sobre eles. E vocês perceberem que eles são citados na Bíblia de forma realmente codificada, né? E, aliás, existem muitos assuntos que estão descritos na Escritura que estão ali de forma codificada, porque eles simplesmente mudam uma palavra, trocam o sentido de algumas palavras, tiram nomes e colocam outros, tipo dragões e colocam cetáceos, tipo, né, unicórnios por cavalo selvagem, sátiro por bode do mato e coisas desse tipo para esconder o mundo verdadeiro que nós vivemos e que esse aqui que é apresentado para nós é uma falsa realidade, né? E que o mundo que a gente vê nos filmes, nas séries e nos desenhos é mais real do que o mundo que o sistema passa para nós. Então, hoje nós vamos dar início à história dos Almarães. Você vai saber como eles estão relacionados a Vênus e como eles são descendentes do próprio Lúcifer e de Astarote, que é a contraparte na falsa luz de Lúcifer, né, a sua contraparte feminina, e como os filhos de Vênus chegaram aqui na Terra com a queda que a gente conhece como a queda dos anjos, e como até hoje eles influenciaram desde a antiga cidade de Atlântida até os dias de hoje
os nossos governos mais influentes e ricos, que têm dominado sobre os mais fracos, e como eles planejam substituir os filhos de Adão pelos filhos híbridos e pelos entrantes deles. Como eles querem roubar a herança dos hebreus e a herança de todo aquele que é filho de Arro, que recebeu Yahushua e que tem a promessa. Como eles pretendem roubar a terra, roubar a herança de nós, e como eles pretendem nos substituir na face da terra, e o plano deles já está em pleno vigor desde muito, muito tempo. Quer saber mais sobre esse assunto? Quer saber mais sobre a influência desses seres, os filhos de Vênus, os filhos de Lúcifer sobre a Terra? E como eles têm influenciado a nossa geração e o nosso mundo? Então fica ligado que daqui a 2 minutinhos após a nossa vinheta, nós estamos de volta com a primeira parte da terceira cabeça da besta do Apocalipse, os Almarães. Muitos dizem que não há mais salvação fora da religião. Eu encontrei. Muitos dizem que não há mais salvação fora da religião, mas a promessa de Yahweh só achei quando aprisco eu deixei. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. Sempre que eu achei que ia desmoronar, Yahushua veio me ajudar. Ele veio me ajudar. Ei, existe salvação sim, fora da religião. Yahushua. Nome de Yahweh mudou tudo em mim, muito mais do que sonhei. Cantar é uma das formas que eu encontrei pra poder agradecer. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. E sempre que eu achei que ia desmoronar, Yahushua veio me ajudar. Almarães, o rapto de seres humanos. Foi o argentino Michael Henry Dupont que levantou pela primeira vez a hipótese de que no fundo do Triângulo das Bermudas, região do Mar do Caribe, onde ocorreram desaparecimentos sinistros e incidentes estranhos, vive um povo extraterreno que rapta as pessoas para usar seus corpos. Ele escreveu isso em seu livro Como Escapei do Triângulo das Bermudas. Com o passar do tempo, comecei a achar na Bíblia e na mística de vários povos as provas de que realmente tem povos vivendo no fundo dos mares. A Bíblia chama a besta de um ser que subiu do abismo e dos mares, e também fala na serpente marinha, como sendo uma egrégora de poder que vive no profundo dos mares. Há vários indícios de que este povo existe. Por isso, nesta obra, vamos nos aprofundar mais neste grande segredo. Sei que muitos vão achar que é loucura, que nada disso existe. Ótimo, cada um tem o direito a acreditar ou desacreditar.
E assim como diz o meu canal, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem, só lamento, tapem os ouvidos e vão assistir outras coisas que lhe interessem no YouTube. Capítulo 1. Os Almarães. Um dos povos do cosmos que mais influenciaram a Terra foram os Almarães. Ora, naquele tempo havia gigantes na Terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Gênesis 6:4. Não conhecemos a origem do ameríndio, o pele vermelha. Ocupava as 3 Américas quando do descobrimento. E em vídeos passados, lá no vídeo sobre os Homo capenses, nós demos uma pincelada, sobre os pele vermelha e os outros índios que habitaram as Américas no período antes do descobrimento, que além das 10 tribos perdidas de Achurum ou Israel, também eles dividiam o território com os pele vermelha, que são descendentes aí dos fenícios. E nós já vamos entender qual é a ligação desses pele vermelha com os fenícios, com Tiro, Sidom e os Almarães. O pele vermelha ocupava as 3 Américas quando do descobrimento e haviam desenvolvido grandes e importantes civilizações. Os maias e os astecas no México e a América Central e os incas na América do Sul. Outras tribos de homens valorosos habitavam a América do Norte e no Brasil, ou seja, outras tribos de homens valorosos, que ele não deixa claro aqui quem são, mas nós sabemos, pelo menos aqueles que já sabem que grande parte dos indígenas que se encontram aqui nas Américas são descendentes das 10 tribos perdidas de Israel, sendo que não só eles habitaram aqui, mas também tem os pele vermelhas que já são descendentes de Tiro, Sidom e dos fenícios. Em torno de 4 milhões de índios distribuídos em 4 nações ocupavam as nossas florestas e litoral. As 3 nações citadas, primeiramente, maias, astecas e incas, conheciam astronomia, possuíam aquedutos em pedras muito bem trabalhadas e com encaixes perfeitos. Os incas eram exímios construtores de estradas, igualando-se nesse aspecto aos romanos. Onde adquiriram tais conhecimentos? Qual a origem dessas civilizações? Em relação ao título que estamos dissertando, vamos citar 2 povos americanos devido aos nomes similares de suas tribos: Aimorés, no Brasil, e Aimarás, na Colômbia. Os Almarães eram um povo fantástico, que ensinaram aos povos americanos muita cultura, conhecimentos avançados, especialmente na área da astronomia. Eles apareciam para os maias, astecas e incas com os formatos de loiros de olhos azuis, chamados de Viracocha e Quetzalcoatl. Eles se comunicavam com os indígenas e voltavam para o mar. Por isso surgiu o mito de que eles voltariam um dia. Isso ajudou os brancos assassinos da Europa a controlar os maias e astecas, pois eles acharam que os brancos da Europa eram os almarães que estavam voltando e trataram-nos muito bem no início, até que uma guerra de extermínio começou e milhões de indígenas foram exterminados. Atlântida. Já não existe a lendária Atlântida, ricamente descrita por Platão, que, segundo ele, existiu na Era de Solon. A maravilhosa civilização vermelha sucumbiu no Oceano Atlântico.
Da gigantesca ilha sobraram retalhos, os picos dos montes, na época desabitados, as atuais Antilhas, ilhas próximas à América Central e Ilhas Canárias. Mas em Atlântida foi a base da civilização amarã sobre a Terra. Eles reinaram a partir de Atlântida sobre a Terra por muitos anos, até a queda deste continente. Eles fugiram de Vênus e aqui na Terra se tornaram o clero, os sacerdotes de uma religião de culto solar, que reinava no antigo continente Atlante, continente que eles dominaram e levaram para o lado do caos, até sua completa destruição num choque com os filhos da luz. A mais antiga menção conhecida sobre a Atlântida foi feita pelo filósofo grego Platão, né? E a história de Timeu e Critias, todo mundo aqui, acredito eu, que já conhece. Se você não conhece aí os diálogos de Platão sobre Timeu e Critias a respeito da cidade de Atlante, é só você dar uma pesquisada aí que você vai saber. A maioria das pessoas conhece, né? Mas se você quer ler com mais detalhes a respeito desses diálogos, né? No curso que ele fez ao Egito, ele trouxe esses ensinamentos. Então, vamos dar continuidade aqui sobre o diálogo de Timeu e Critias. Platão conta-nos que Solon, no curso das suas viagens pelo Egito, questiona um sacerdote que vivia em Sais, no delta do Nilo, e que este lhe fala de umas tradições ancestrais relacionadas com uma guerra perdida nos anais dos tempos entre os atenienses e o povo atlante. Segundo o sacerdote, o povo da Atlântida viveria numa ilha localizada para além dos pilares de Hércules, onde o Mediterrâneo terminava e o Atlântico começava. Quando os deuses helênicos partilharam a terra contra o sacerdote, a cidade de Atenas ficou para a deusa Atena e Hefesto, mas a Atlântida tornou-se parte do reino de Poseidon ou Poseidon, deus dos mares. Na Atlântida, nas montanhas ao centro da ilha, vivia uma jovem órfã de nome Clito. Conta a lenda que Poseidon ter-se-ia apaixonado por ela e para poder coabitar com o objeto da sua paixão, teria erguido uma barreira constituída por uma série de muralhas de água e fossos aquíferos em volta da morada da sua amada. Desta maneira, viveram por muitos anos e desta relação nasceram 5 pares de gêmeos. Ao mais velho, o deus dos mares chamou Atlas. Após dividir a ilha em 10 áreas, presta bem atenção, após dividir a ilha em 10 áreas circulares, o deus dos mares concedeu supremacia a Atlas, dedicando-lhe a montanha de onde Atlas espalhava o seu poder sobre o resto da ilha. Tradução do século XV em latim do conto de Platão, Timeu. A Atlântida submersa em ilustração da obra 20.000 léguas submarinas. Em cada um dos distritos, anéis terrestres ou cinturões, reinava as monarquias de cada um dos descendentes dos filhos de Clito e Poseidon. Reuniam-se uma vez por ano no centro da ilha, onde o palácio central e o templo a Poseidon, com seus muros cobertos de ouro, brilhavam ao sol. A reunião marcava o início de um festival cerimonioso em que cada um dos monarcas se dispunha à caça de um touro. Uma vez caçado o touro, beberiam do seu sangue e comeriam da sua carne. Qualquer semelhança com uma outra cerimônia não é mera coincidência. Enquanto sinceras críticas e cumprimentos eram trocados à luz do luar.
Atlântida seria uma ilha de extrema riqueza vegetal e mineral. Não só era a ilha magnificamente prolífica em depósitos de ouro, prata, cobre, ferro, etc., como ainda de oricalco, um metal que brilhava como fogo. Os reis de Atlântida construíram inúmeras pontes, canais e passagens fortificadas entre os seus cinturões de terra, cada um protegido com muros revestidos de bronze no exterior e estanho pelo interior. Entre estes, deixa eu ver aqui onde eu estava. Entre estes brilhavam edifícios construídos de pedras brancas, pretas e vermelhas. Tanto a riqueza e a prosperidade do comércio, como a inexpugnável defesa das suas muralhas, se tornariam imagens de marca da ilha. Pouco mais se sabe da Atlântida. Segundo Platão, foi destruída por um desastre natural, possivelmente um terremoto ou tsunami cerca de 9.000 anos antes da sua era. Segundo Roger Paranhos, no seu livro Akhenaton, A Revolução Espiritual do Antigo Egito, o continente da Atlântida foi destruído por um cometa. Talvez essa teoria possa ser corroborada pela hipótese do cometa Clovis, segundo a qual uma explosão aérea ou um impacto de um ou mais objetos do espaço sobre a Terra, ocorrido em 12.900 e 10.900 anos atrás, desencadeou um período glacial conhecido por Dryas recente e pode ter atingido o continente perdido e submergido. Crê-se ainda que os atlantes teriam sido vítimas das ambições de conquistar o mundo, acabando por ser dizimados pelos atenienses. Outra tradição completamente diferente chega-nos por Diodoro da Sicília, segundo o qual os atlantes seriam vizinhos dos líbios e teriam sido atacados e destruídos pelas Amazonas. Segundo outra lenda, o povo que habitava a Atlântida era muito mais evoluído que os outros povos da época e, ao prever a destruição iminente, teria emigrado para a África, sendo os antigos egípcios descendentes dos Atlantes. Na cultura pop do século XX, muitas histórias em banda desenhada, desenhos, filmes e desenhos animados retratam a Atlântida como uma cidade submersa, povoada por sereias ou outros tipos de humanos subaquáticos. Teorias e hipóteses sobre a sua existência. O tema Atlântida tem dado origem a diferentes interpretações, das céticas às mais fantasiosas. Segundo alguns autores mais céticos, tratar-se-ia de uma metáfora referente a uma catástrofe global, identificado ou não com o dilúvio, que teria sido assimilada pelas tradições orais de diversos povos e configurada segundo as suas próprias particularidades culturais. Consideram também que a narrativa se insere numa dada mitologia que pretendia explicar as transformações geográficas e geológicas devido às transgressões marinhas. De acordo com Platão, no livro de Atlântida, esta cidade estaria além das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar, próximo a uma região conhecida como Quadrilátero de Canais. Este quadrilátero foi assim descrito por Critias. Havia montanhas numerosas, próximas à planície da cidade, ricas em habitantes, rios, lagos, florestas e em tão grandes números de essências, tão variadas que davam abundância de materiais próprios para todos os trabalhos possíveis. Ora, na planície, pela ação de muitos reis, construiu-se um quadrilátero de lados, quase retilíneos e alongados, onde os lados se afastavam em linha reta.
cavando-se o fosso contínuo que rodeava a planície, quanto à profundidade, a largura e o desenvolvimento desse canal, é difícil de crer que a obra tenha saído das mãos humanas. O fosso recebia os cursos d'água que desciam das montanhas, fazia a volta à cidade e de lá ia esvaziar-se no mar, para carregar a madeira das montanhas, para levar de barco outros produtos da estação. Cavavam-se a partir de canais, derivações navegáveis de direção oblíqua, uma em relação às outras e em relação à cidade. Nota-se pelo depoimento que a cidade ficava próxima a uma estrutura de canais cujo próprio Critias considerava. É difícil de crer que a obra tenha saído das mãos humanas. Além disso, pelas outras informações e descrições, a cidade teria um formato circular e estaria à frente dessa gigantesca geometria em quadrangular. Em 2011, foi lançado pelo pesquisador espanhol Francisco J.R. Peláez, professor da UFABC, o livro W1, em que ele expõe 7 anos de pesquisa a respeito da localização de Atlântida, com base na teoria platônica. Neste livro e no site do mesmo, o pesquisador Peláez e seus colaboradores expõem evidências científicas de que a Atlântida estaria submersa na bacia do Caribe. Em maio de 2011, o pesquisador de uma entrevista no programa do Jô, onde apresenta para o grande público as motivações de seus 7 anos de pesquisa. A Atlântida ressurge. Há várias teorias sobre a Atlântida, mas as que situam ela dentro do Mediterrâneo são falsas, pois Platão deixou claro que ela se situava além das colunas de Hércules, ou seja, no Oceano Atlântico. O continente afundou no oceano, pois os almarães usaram este continente para tentar controlar o mundo, entrando em guerra contra várias nações. Mas não foi por isso o fim deles. Foi porque se rebelaram contra Arro, e por ordem de Arro, Atlântida foi destruída. E Arro entrou em guerra contra os almarães, que vieram de Vênus para controlar a Terra, e eles usavam Atlântida como base. Invasores venusianos. No planeta Vênus, uma adiantada civilização de homens, tendo em média 2 metros de altura, capacitados a viver por quase 2.000 anos, entram em guerra por questões políticas e religiosas. Suas potentes armas liquidam o planeta em questões de horas. Os mares subiram a 700 graus e suas águas ferveram e evaporaram-se. Tudo foi consumido no globo venusiano, ou no plano venusiano. E os mais preparados abandonaram o planeta em suas naves espaciais. A prova disso está na recente descoberta da NASA de que havia mar em Vênus até bem pouco tempo. O mar teria se evaporado de uma hora para outra, como falam há séculos os místicos. As duas facções em guerra tomam rumos diferentes. Uma delas encontra abrigo na Terra há mais de 20.000 anos atrás. Essa raça influenciou os povos da Terra até por volta de 1700 a.C. Por precauções e temendo o ataque do grupo rival, construíram observatórios de astronomia em vários pontos do planeta, entre os quais os da América do Sul. Certo dia, seus oponentes chegaram à Terra. E o terrível confronto aconteceu. Os antigos livros hindus citam uma apavorante guerra espacial, incompreensível para os observadores humanos na Terra. Derrotados na guerra, foram obrigados a afastar-se da civilização terrena e criaram cidades submersas no mar do Japão, na Antártida e a principal, no Triângulo das Bermudas. Não sei se vocês vão se lembrar
que no vídeo passado, quando eu falei sobre o mistério do Triângulo das Bermudas, e que nas minhas pesquisas eu percebi que havia um esforço muito grande de sites, governos e blogueiros, youtubers, fazendo assim uma desmistificação a respeito do mistério do Triângulo das Bermudas. Tem até um canalzinho de mistérios famoso aí na internet por falar de várias coisas misteriosas, estranhas, que ao falar do Triângulo das Bermudas também gravaram um vídeo dizendo que não era só o Triângulo das Bermudas que tinha desaparecimentos, mas também existiam outros lugares no mundo onde aconteciam esses desaparecimentos de barcos, aviões e de tripulação, que não era só o Triângulo das Bermudas, querendo assim desmistificar o fato e dizer que era uma coisa que acontecia da natureza, né, pelas tempestades, furacões e várias desculpas esfarrapadas, sabe? E esse canal citou o Triângulo do Dragão, no Japão. E agora, através dessas informações, nós estamos descobrindo que o Triângulo do Dragão também é uma das bases dos Almarães. Por isso que acontece lá as mesmas coisas que acontecem no Triângulo das Bermudas. E além do Triângulo do Dragão, né, bem propício, né, o nome ao lugar, Triângulo do Dragão, enquanto no Triângulo das Bermudas é conhecido como Triângulo do Diabo, né? Ou seja, tudo isso é bem propício. Eles, além de possuírem base no Triângulo das Bermudas, no Triângulo do Dragão no Japão, onde também ocorrem desaparecimentos, eles também têm a sua base na Antártida e também no Atol das Rocas em Palmira, no Atol de Palmira, que vai ser falado mais para frente. Então vamos continuar. Ficção ou realidade? O que haverá de tão fantástico sob aquelas águas? Para onde são levados os enormes navios, barcos e aviões? E o que acontece com seus infelizes tripulantes dos quais jamais teremos notícias? O que realmente existe a mais de 3.000 metros de profundidade naquela misteriosa região do planeta? A fantástica cidade Almarã. Como citamos anteriormente, os Almarães foram derrotados na grande batalha espacial travada na atmosfera terrestre, sendo obrigados a afastar-se das tribos e povos da Terra. Com sua avançada tecnologia, construíram uma enorme cidade toda em vidro, no formato de gigantesca cápsula, muito resistente e fundida num só bloco. Sua espessura, formato e tamanho foram cuidadosamente calculados. As divisórias para os ocupantes, os alojamentos para os visitantes, entre aspas, todas no formato sextavado. Sala de música, onde um comprido teclado permitia que vários músicos tocassem ao mesmo tempo, sendo que cada nota musical apontava a cor correspondente num painel junto ao aparelho, denotando a beleza da música. Mas não era só beleza, e sim padrões de controle mental. Sim, uma música hipnótica, padrões de controle mental. Estamos citando apenas a cidade que eles construíram dentro do mar no Triângulo das Bermudas, mas eles têm outra cidade no Triângulo do Dragão, no Japão, sem falar das cidades na Antártida e no Atol de Palmira, como foi falado anteriormente. Por isso que nestes lugares também há recorrências de desaparecimentos de embarcações, aviões e tripulantes. Indescritíveis salas de projeções, praça central, plataforma gigantesca com capacidade para elevarem-se até a superfície, dutos para tomada de oxigênio,
e outros para lançamento de seus aparelhos voadores. A colossal estrutura foi construída em terra e depois transportada para o oceano e submersa. Tamanha é a tecnologia avançada que eles têm. Eles conseguiram construir uma cidade em terra e conseguiram colocar ela no fundo do mar, estruturar ela no fundo do mar. E essa cidade ela consegue se mover pelo oceano. Eles podem ainda locomover essa cidade para qualquer lugar que eles queiram da terra. E é por isso que muitas pessoas tentam encontrar e não acham, porque eles conseguem se camuflar dentro do mar. A colossal estrutura foi construída em terra e depois transportada para o oceano e submersa. Foi projetada também para deslocar-se no fundo do mar. Possuem aparelhos de comunicação visual e auditiva com civilizações estelares com a superfície da Terra. Ou seja, dentro dessa cidade eles possuem aparelhos de comunicação visual, eles se comunicam com outras civilizações de fora da Terra e com a superfície da Terra, né? Os governos e com os entrantes que eles colocam na superfície da Terra, disfarçado de humano, ou vivendo dentro de um corpo humano. Já já nós vamos chegar nesse detalhe. Origem característica dos almarães. Os almarães raptam as pessoas e usam os corpos delas para invadir o planeta. Vou repetir. Os almarães raptam as pessoas e usam os corpos delas para invadir o planeta. Há algumas estimativas sobre o número desses entrantes vivendo na Terra, mas não temos certeza, pois o verdadeiro número é secreto e pode ser muitos milhares. Eles também estão recebendo a ajuda dos Greys, os grandes engenheiros genéticos siderais, para criar híbridos de almarães com humanos, para que ocorra uma invasão massiva da Terra. Você lembra quando eu gravei os vídeos híbridos e entrantes, a invasão silenciosa da Terra? Era sobre esses híbridos e entrantes que eu estava falando. Mas não só os almarães infiltram híbridos e entrantes para colocar em posições de influência na Terra. Outros seres também, caídos de outras raças de fora da Terra, também fazem a mesma coisa. Na verdade, eles são as 7 cabeças e os 10 chifres da besta. E lá no Apocalipse está dizendo que eles são os 10 reis, as 7 cabeças, que eles teriam o mesmo intento e o mesmo propósito, e todos eles iam se unir e entregar o seu poder e o seu governo para a besta como um ser, porque a besta são todos eles como uma egrégora. As 7 cabeças e os 10 chifres compõem a besta como uma egrégora, mas o líder que vai reger todo mundo vai receber o governo e o poder e a autoridade da mão desses seres que vão entregar aquilo que já está na mão deles para esse único líder. E eles já preparam aí os seus híbridos, os seus entrantes para nos substituir na Terra e tomar aquilo que é nosso. Isso é muito grave e é por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para que você se desperte, busque Yarrow, busque Yahushua, não tenha medo dessas coisas, confia nele. Se você estiver sendo uma pessoa justa, que crê na promessa e na salvação de Yahushua, Yarrow vai te capacitar e esses seres vão estar debaixo dos nossos pés. Hoje eles nos oprimem, mas amanhã Yarrow vai dar recompensa para eles. Yarrow vai olhar lá de cima e vai rir deles. E vai dar recompensa para todos aqueles que perseveraram até o fim. Então esse é o plano. Não só os almarães, outros seres que nós vamos falar em outros vídeos, também preparam os seus híbridos e entrantes para substituir a raça humana. É por isso que nós temos aí várias séries e vídeos, como essa que foi lançada agora há pouco tempo, falando de híbridos, né? Que o nome da série traduzida é Bico Doce.
Se você conseguir encontrar, aí ela no Netflix, ela tá falando de vários seres híbridos que estão nascendo na Terra após um cataclismo e após um vírus mortal ter devastado várias pessoas pelo mundo, né? Se você acha que tudo isso é teoria da conspiração, que tudo isso é loucura, é fantasia, veja aí o cenário mundial que nós estamos vivendo. Então, eu não sei até onde vai chegar toda essa questão aí de doenças e imunização, até onde vai chegar todos esses planos aí. Mas a série mostra que depois de uma grande coisa viral aí que acometeu o mundo, uma grande doença que devastou aí várias pessoas, e depois disso aconteceu aí um cataclismo na Terra, começaram a nascer híbridos na Terra, tá? Crianças aí com cara de porco, né, um menino cervo e coisas desse tipo. Então, eu tô fazendo esses vídeos para alertar aqueles que derem ouvidos, e quem tiver ouvido para ouvir, ouça, que Yahushua possa te dar direção, fortalecimento, que você possa se apegar cada vez mais com Yahweh e com Yahushua, buscando Ele, procurando fazer da sua vida uma vida justa, íntegra e reta diante do Criador, e se preparando espiritualmente para a hora que Ele nos chamar. Então, continuando aqui, eles também estão recebendo a ajuda dos Greys, os grandes engenheiros genéticos siderais, para criar híbridos de almarães com humanos para que ocorra uma invasão massiva da Terra. Como eu estava dizendo nos meus vídeos anteriores sobre híbridos e entrantes, se você puxar lá na minha playlist, você vai encontrar o vídeo, tem a parte 1 e a parte 2. Eu mostrei lá uma senhora que fez parte do espiritismo, dando testemunho numa igreja de que eles estavam fazendo homens demônios no portal que existe na Serra do Roncador para o inframundo chamado de Terra Oca, conhecido como Agartha e Shambhala. E que nesses lugares eles estavam fazendo hibridização, mulheres estavam sendo abduzidas por naves e ali estava sendo inseminado, sem que ela soubesse, um embrião de um ser fora da Terra nessas mulheres, e essas mulheres estavam tendo bebês aqui na Terra que eram híbrido com essas raças, em que essa senhora chamou de homens demônios, e ela deixou bem claro que esses seres estão sendo criados para combater o povo que estará aqui no período da tribulação. Assista lá os meus vídeos, Híbridos e Entrantes, a Invasão Silenciosa da Terra, que você vai ver o testemunho dessa senhora. E aqui o livro dos Almarães está dizendo que eles também estão recebendo a ajuda dos Greys. E nos meus vídeos do Híbridos e Entrantes, eu falo um pouco sobre os Greys e como eles têm sido usados para fazer essa engenharia genética do ser humano com Almarães, com Anunnakis, com Pleiadianos, com Arcturianos, com os filhos de Órion e tantos outros aí que existem, e que a gente vai falar de cada um deles detalhadamente. Os grandes engenheiros genéticos, os Greys, engenheiros siderais para criar híbridos de almarães com humanos para que ocorra uma invasão massiva da Terra. Há vários povos interessados na espécie humana. Apocalipse fala em 7 cabeças e 10 chifres da besta. As 7 cabeças são 7 raças humanoides diferentes, e os 10 chifres são 10 povos da Irmandade Branca do Cosmos, também conhecido pelos esotéricos espíritas e tantas outras religiões de culto ao sol, religiões solares, como Grande Fraternidade Branca. Nós vamos chegar também a falar deles também. Eles fazem parte dos 10 povos, os Almarães, eles fazem parte também dos 10 povos da Irmandade Branca do Cosmos, que são da raça ariana. Apesar de não ser um ariano puro,
Os almarães também estão inseridos entre os 10 chifres da besta, porque os 10 chifres da besta são da raça ariana. Dentro da raça ariana tem os pleidianos, os arcturianos, os filhos do Órion e outros. Os almarães estão inseridos dentro desses 10 chifres da besta, que são os arianos, né? 10 povos arianos vieram para a Terra. E os almarães eram um deles, que eram os filhos de Vênus, sendo que os almarães, segundo a informação aqui, eles não são arianos puros. Eles já estão na Terra. Alguns podem até estar monitorando os nossos passos. Os almarães, eles não são arianos puros, porque, segundo informações, eles são híbridos com reptilianos também. Eles têm sangue reptiliano no sangue deles, ou seja, eles se hibridizaram um certo período com os reptilianos. Eles já estão na Terra. Alguns podem até estar monitorando os nossos passos. Característica dos almarães. Invasores oriundos de Vênus, oriundos do planeta Vênus há mais de 20 mil anos, devido à destruição do seu planeta pela guerra e emprego de armas de alto poder destrutivo. Os nomes das tribos indígenas americanas, Aimorés e Aimarais, devem ter raízes na raça almarã. Esta tese de que os Aimorés e os Aimarais descendem dos almarães é apenas uma teoria, mas pode ter ocorrido contato, ensinando cultura, não miscigenação de DNA, pois eles fizeram isso entre os incas, maias e astecas. Suas características são altura entre 2 metros e 2,15 metros, pele e cabelos extremamente brancos, usam roupas brancas, inteiriças e colantes em tecido semelhante à lycra. Pele e cabelos brancos os identifica como membros da raça ariana, da Irmandade Branca Cósmica ou Grande Fraternidade Branca, mais conhecido. Mas eles não são arianos puros, como foi citado. Eles têm uma hibridização com humanoides reptilianos. Foi isso que levou eles ao risco de extinção, por causa da falha de um DNA do genoma deles. Ou seja, ao se hibridizar, ao se misturar com os humanoides reptilianos, eles adquiriram uma falha no DNA deles que impediram eles de se reproduzir. Também vai ser falado mais à frente. A hibridização dá sempre margem a falhas como a clonagem. Expectativa de vida em torno de 2.000 anos. Esses seres eles são capacitados a viver 2.000 anos. Era muito mais de 10.000 anos para cima antes de aparecer a falha genética. Ou seja, eles viviam mais de 10.000 anos naquele período Atlante, naquele período lá onde as pessoas morriam com 800, 900 anos, né? Os almarães viviam mais de 10.000 anos antes de aparecer a falha genética que está colocando a vida deles em risco. Por isso, optaram por rapto de seres humanos e pela ajuda dos Greys para criar uma raça híbrida. Perderam a capacidade natural de reprodução. E devido a problemas no congelamento de sêmens, a tentativa de reprodução artificial não obteve êxito, estando, portanto, a raça condenada ao extermínio. Não foi apenas por causa do congelamento, pois a reprodução deles é em laboratório, e isso vai ficar muito claro quando você lê o livro da Realidade de Madu, tá? Ali, a Melissa Tobias, ela fala exatamente sobre essa reprodução dentro das naves em laboratório. Seres que estão falando com uma pessoa que foi abduzida e que eles falam claramente que eles nasceram dentro de laboratórios, dentro dessas naves.
foi por causa do gene recessivo reptiliano que não fechou com o genoma deles, que eles tiveram essa falha na genética que fizeram com que eles ficassem com risco de extinção, porque o genoma reptiliano recessivo não fechou com o genoma deles, ou seja, essa hibridização acabou por prejudicá-los. E nisso, vocês podem perceber que quando as pessoas elas confundem, achando que os anjos são seres totalmente espirituais, né? O que acontece ali no Gênesis 6, antes e depois, né? Porque ali no Gênesis 6 fala que havia néfilins antes e também depois, quando os filhos de Arro se reproduziram com as filhas dos homens. Acontece que esses seres de outra dimensão, eles são seres que têm uma vibração diferente da nossa. Não significa que eles não tenham um corpo. Eles têm um corpo com densidade. Eles têm corpo, sim. Um corpo com densidade diferente da nossa. Mas quando eles vieram para a Terra, eles tiveram que construir um corpo físico. E com esse corpo físico, eles fizeram as suas reproduções. As fibras para suas roupas e principais nutrientes são extraídas da abundante e estranha vegetação do mar de sargassos. Não é por acaso, sargassos são aquelas algas que ficam, né, dentro do mar e que eles fizeram uma plantação enorme ali naquela região do Triângulo das Bermudas, que é até conhecida como o Mar de Sargassos, que muitos barcos eles evitam aquela região porque é perigoso, porque é muitas algas que ficam ali, muitos sargassos. Não é por acaso o grande número de algas no Mar do Caribe, também chamado de Mar dos Sargassos. Os almarães vêm plantando estas algas para delas extrair alimento e roupas há milhares de anos. Possuem alto conhecimento científico e também espiritual. Praticam a transmigração de almas ou rapto de seres humanos. Você já ouviu falar de transmigração de almas? Você se lembra aí da série Altered Carbon, onde as pessoas elas guardavam ali como se fosse a sua consciência e transmigravam para um outro corpo? Ou seja, isso realmente acontece. Isso nos remete ao ponto central deste livro: o rapto de seres humanos. Por isso, os sumiços frequentes no Triângulo das Bermudas, algo que os governantes tentam abafar, pois eles têm acordo com os almarães, acordos militares e científicos de uso geral. Então, amados, vocês se lembram também do filme Avatar? Né? Nós temos aí que muitas pessoas do meio da fama, do meio artístico, né? Do meio do entretenimento, eles sabem sobre essas coisas. E eu tenho para mim que muitos artistas já foram substituídos por almarães, porque se você lê o livro do Michael Henry Dupont, ele diz que as pessoas que são levadas para a cidade submarina dos almarães, elas são prisioneiras, elas viram prisioneiras deles. Primeiro eles deslumbram as pessoas ali, mostrando que elas podem levar uma vida maravilhosa ali dentro, com várias coisas diferentes que eles vão ver, vão aprender, mas que nunca mais eles vão poder voltar para a superfície, porque é dito para eles, eles fazem como se fosse um pacto com os almarães, né? Basicamente como obrigados, porque eles estão ali, né? Eles não podem voltar. E quando eles recebem toda a tecnologia de rejuvenescimento do corpo, da saúde deles, vivem aí por mais de 80 anos com uma aparência jovem, e quando eles chegam até a idade em que os almarães estipulam que uma pessoa em média, um ser humano vive,
eles simplesmente pedem esse corpo para essa pessoa morre, não sei o que acontece com essa pessoa, e eles trocam o corpo. O Almarã, que já está na fase de morrer, e o corpo dele começa a envelhecer, ele troca de corpo com esse ser humano que fez o pacto com ele, e eles transmigram a alma do Almarã daquele corpo envelhecido e colocam nesse ser humano. E ali, fazendo essas trocas periodicamente, como se fosse trocando de roupa, eles conseguem perpetuar a espécie deles, se hibridizar na superfície com seres humanos, colocar filhos híbridos deles no mundo e treinando eles para colocar em posições de destaque no governo, na mídia, no entretenimento, em locais de influência, onde eles possam apregoar as suas filosofias, a sua religião, e a gente vai falar disso mais tarde, a respeito disso. E com isso eles substituem um ser humano na Terra, e a pessoa não sabe que é aquela pessoa que está ali diante da TV falando, que pode ser num jornal, pode ser um artista, pode ser um cantor, pode ser um ator, pode ser um presidente, pode ser um governante, e pode ser qualquer pessoa de influência de massa, que ele pode estar falando ali simplesmente com um Almarã, ou ele pode estar vendo ali na TV ou em qualquer outro lugar um Almarã, a alma de um Almarã dentro de um avatar humano. E no livro do Michael Henry Dupont, que viveu essa experiência, mas pela mão de Arro ele conseguiu escapar daquele lugar para relatar, para denunciar isso, ele diz que o próprio James Cameron, ele, que é um diretor de cinema que fez o filme do Titanic, que fez vários filmes de alienígena, né? O ET, o próprio ET, né? E também o filme Avatar, daqueles seres azulzinhos, onde ele mostrou essa situação. Eu acredito, depois de saber dessas informações, que esse James Cameron, esse diretor de cinema, ele quis mostrar a realidade do que acontece, do que os Almarãs fazem, sendo que para ele não ser perseguido ou talvez não ser censurado, ele mostrou de forma ao contrário. Ele mostrou o ser humano saindo desse mundo aqui e entrando num avatar de outro mundo, né? O que a gente viu no filme? Um ser humano que tinha a sua consciência ou a sua alma transmigrada para o corpo daquele avatar azul. E dentro do mundo daqueles avatares azul, ele tinha que aprender a andar, se comportar, e várias coisas, né? O principal personagem, inclusive, tinha problema nas pernas, né? E, na verdade, isso acontece, mas acontece ao contrário. São os Almarãs, e no decorrer do livro do Michael Henry Dupont, ele diz que eles ficam de 1 a 2 anos observando as pessoas que são raptadas para lá e vivem em colônias. Eles têm colônias que são preparadas exclusivamente para essas pessoas que são raptadas, e que os Almarãs, eles ficam de 1 a 2 anos, às vezes até 20 anos, observando os hábitos desses seres humanos. Eles se comunicam entre eles, os Almarãs, através de telepatia. Eles não falam. E eles aprendem com os humanos que estão ali a falar com a boca, a se comportar como um ser humano. Eles passam por um treinamento de que vai de 1, 2 e até 20 anos para se comportarem quando eles forem para a superfície, dentro do corpo de um outro humano, que vai ser passado para eles se comportarem exatamente como o ser humano se comporta e não levantar suspeita. Isso é muito grave. Você pode não acreditar, né? Você tem todo o direito de não acreditar, mas isso está acontecendo já faz muito tempo, né? E nós temos aí vários influenciadores de massa, né? Nós temos aí pessoas se levantando e trazendo ensinamentos que estão corrompendo a raça humana e afastando elas do Criador. Nós vamos falar disso também em outros vídeos,
Nós temos aí, inclusive, informações de pessoas famosas, né? Tem inclusive fotos que rodam aí na internet, eu não sei até onde é verdade, que existem muitas fotos de atores atuais em que as pessoas encontraram aí supostamente fotos de tempos de outras épocas, esses mesmos rostos, como se eles tivessem vivido aquela época, só que muitos dizem que são viajantes do tempo, e são várias teorias de conspiração. Mas na verdade, possa ser que sejam fake, pode ser que seja uma montagem, e também pode ser que sejam almarães que usaram esses corpos e em outra época retornaram com essas mesmas aparências, né? Eles usam o sistema de clonagem de corpo, né? Nós temos aí um outro filme também que relata algo parecido, chamado A Ilha, de 2005, e só agora eu venho entender o que aquele filme estava querendo dizer. Em um filme que eu falava de clonagem, onde num certo tempo os seres humanos estavam vivendo no subterrâneo da Terra e era dito para eles, primeiro aparece eles dentro de uma sala com várias macas sendo induzidos a uma lavagem cerebral, onde memórias estavam sendo implantadas nesses humanos de que a Terra passou por um esgotamento e tal, passou por uma catástrofe. E aí, até onde eu lembro do filme, era introduzido lembranças na cabeça deles. E quando eles saíam daquele período ali, os superiores daquela base, supostamente estava uma base subterrânea, diziam para eles que o mundo tinha passado por uma catástrofe e que eles estavam ali, eles eram sobreviventes daquele mundo e que do lado de fora tinha um lugar, uma ilha, onde a radioatividade da catástrofe que aconteceu não atingiu, só que não comportava todo mundo e que eles eram sorteados de tempo em tempo. Uma pessoa dali daquela base subterrânea era sorteada para ir para a superfície, para essa ilha paradisíaca, né? Onde era mostrado imagens em telões para eles, de como se fosse um paraíso, onde as pessoas viviam livres e não precisava ficar naquela base subterrânea. Então, quando acontecia o sorteio e uma pessoa era sorteada para ir para tal ilha, na verdade, quando a pessoa ia, ela descobria que ela estava indo para a morte, porque ele era um suposto clone, essa pessoa era um suposto clone que foi feito para ser um depósito para, se alguma pessoa que comprou aquele clone dele mesmo ficasse doente, usasse o clone para retirar um órgão, para retirar um coração, precisasse de sangue, ou se uma mulher quisesse ter um bebê, mas não quisesse passar pelo processo da gravidez, ela pegava a clone dela e a clone dela tinha um bebê, e aí o bebê era tirado do clone e dado para a pessoa verdadeira. E aí eu pude perceber que esse filme também estava mostrando a realidade dos almarães, mas ao contrário. Na verdade, as pessoas do subterrâneo não eram os clones, eram os verdadeiros. E quem estava vivendo na superfície era o clone dessas pessoas com a alma almarã, né? E só depois de conhecer essas informações é que eu entendi a lógica daquele filme, A Ilha, de 2005. Alguns aí já devem ter visto. Então, essa é a primeira parte, amados, desse vídeo sobre os almarães. Ainda tem mais coisas para falar, mais coisas para revelar. Se você gostou do vídeo, dê aquele joinha para ajudar o canal, compartilhe, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito, dá um passeio aí pelos meus vídeos. Se você gostar, fica com a gente, se inscreve, compartilha, dá o like, comenta o que você acha desse assunto. Você acha que é loucura? Acha que é teoria, que é conspiração? Você acredita? Você acha que tem um fundo de verdade? Comenta aí embaixo. E em breve a gente retorna aí com a continuação, porque provavelmente esse vídeo sobre os almarães vai render aí mais uns 2 vídeos. Vamos ver o que acontece.
E se vocês quiserem que eu traga a narração completa ou resumida do livro do Michael Henry Dupont, Como Eu Escapei do Triângulo das Bermudas, comentem aí, né? Se vocês quiserem, eu só vou trazer a narração desse livro para vocês se tiver bastante comentário aí embaixo dizendo o que quer, tá bom? E aí, se vocês quiserem também procurar ele na internet para comprar ou baixar, né, vocês encontram aí também com facilidade. E se vocês quiserem a narração desse livro, né, que é diferente desse que eu tô lendo agora para vocês Almarães, O Rapto de Seres Humanos, e o Michael Henry Dupont, ele escreveu Como Eu Escapei do Triângulo das Bermudas, então é um livro totalmente diferente, mas que tá aí fechando com as mesmas informações. Então, a gente fica por aqui e no próximo vídeo nós vamos trazer mais informações. Fique com Yarro, com Yahusha, se apegue com ele, não tenha medo, saiba que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E vamos para cima e até o próximo vídeo.